Olá, rica noite para você, sou Nara Miller, tô aqui de volta nas transmissões ao vivo, nas lives. Fico muito contente de poder estar aqui. Hoje eu vou falar sobre as causas emocionais dos problemas de garganta, tá? Também quero falar com vocês sobre por que as doenças coletivas, né, as doenças que acontecem em grupos e claro, no final nós vamos ter práticas de EFT. Os replays vão ficar lá no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2Ls, youtube.com/naramuller com 2Ls. Fico muito contente de poder estar aqui, poder voltar a ter esse contato com vocês, né? Você passar mais informações. Uma das doenças que me acompanhou por muitos anos, tá? Foram as questões das faringites, laringites, amidalites, toda a região da garganta. E hoje eu consigo entender. Na época eu tinha uma certa noção do porquê que eu tinha aquilo, né? Mas nunca consegui na época curar realmente. Então hoje eu tô aqui para falar sobre isso, dizer as principais causas, para que a gente possa reverter os quadros. E muito importante falar desse momento agora, né? Em que tem uma pandemia no ar. É uma pandemia que tá tomando conta aí de tudo, o pessoal tá bem apavorado, tem lugares que não tem mais álcool gel, tem lugar... Eu lembro que o primeiro dia que anunciaram que tinha chegado aqui no Brasil, no outro dia já não tinha mais máscaras em Porto Alegre. Então, assim, é um estresse, né? E o pessoal vai direto nessa questão aí, né? Na sensação de vitimização, e é um dos itens que o coletivo tá precisando curar, né? O grupo de habitantes. E isso vai até o DNA, né? Eu tenho um trabalho específico que eu faço com os meus clientes, aí eu trabalho o DNA, o meu trabalho de DNA, e eu continuo fazendo, porque daí cada vez eu faço por uma questão diferente, né? E o nosso assunto não é falar sobre DNA hoje. Hoje é a garganta, as causas emocionais, o que esse órgão tão importante, ele faz várias funções, né? A gente usa para comunicação, a gente usa para engolir alimentos líquidos, sólidos, e para respirar. Então, assim, é um sistema que não tem órgãos, mas por si só tem uma complexidade tremenda, a importância dessa parte do corpo e como a gente pode usar EFT para transformar resultados. Lembre-se, no final vai ter práticas de EFT e os replays ficam lá no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2Ls, né? A Giovana tá comentando aqui: estou com um peso na garganta na parte das amígdalas. E vai e volta, quero saber o que pode ser. Bom, eu vou falar hoje, Giovana, sobre uma série de fatores. Então, assim, pega aí depois, se não poder, ter um local para tu anotar, para poder testar, porque FT tudo a gente testa, né? A gente não diz não de cara e nem diz sim de cara. A gente testa, tem que ter um método para testar. No final, eu vou dar para vocês um método para testar, para ver se vocês estão com essa questão aí atravessada. E normalmente se fala assim, quando tem problema nos olhos, o que a pessoa não quer ver, quando tem problema de audição, o que a pessoa não quer ouvir, quando tem problemas na região da garganta, o que a pessoa não queria falar, mas não consegue falar, é o ponto de vista geral, né, a metafísica geral desses três pontos que são todos interligados entre si. E aí, por que que isso dá problemas, né? Então, assim, o ser humano está vivendo assim, um processo coletivo muito intenso, porque tem muitas pessoas, quando elas começam a estar numa fase que não é mais para elas estarem, e é um grupo muito grande de pessoas que está acontecendo isso, então começam as doenças para chamar atenção para a pessoa fazer alguma coisa, porque a doença ela sempre leva a sensação que eu vou perder a oportunidade de existir. Então aí a pessoa corre urgente para buscar soluções. Muitos vão nas soluções urgentes, que são aquelas simplesmente que eu uso a medicação, que vai lá, trabalha o efeito, mas trabalha a causa. E outros vão, que nem eu faço há mais de 10 anos oficialmente com a EFT, mas já fazia há muitos anos antes. Estava olhando livros que eu tenho, de autores que falam sobre as causas emocionais das doenças. Louise Hay eu consulto desde 2006,
mas já tento perceber essas causas aí há muito tempo. E é sabido que não adianta chegar e dizer para uma pessoa assim, diminui o estresse, diminui, né, o que tu não quer falar. Não adianta só ter essa percepção, o que eu não posso falar, o que eu não quero falar, o que não é apropriado falar, o que dá medo de dizer, né, mesmo eu querendo dizer, tá? E do que eu sinto vergonha, do que eu sinto culpa, tá? E aí muitas vezes o processo de sabotagem ele vem aqui para que a gente não se expresse e isso também imprime bloqueios na criatividade. Então, quando a gente fala, também é uma forma de ser criativo, porque daí você está pegando seu pensamento e transformando em algo que possa ser compreendido. E quando você usa para gerar visualizações, também é uma forma de criar. Então, a garganta é uma central muito importante, indiferente da filosofia que a pessoa viva. É sempre bom ter saúde plena do corpo, né? E aí pensar por que a gente está nesse processo coletivo. Tem uma aprendizagem para todos aí, né? Já que é um dos sintomas, né, dessa pandemia que está aí no ar, é a questão da garganta, né? Então, assim, muito importante ver essas questões, né? Que questões? As questões anteriores que você sentiu muita vontade de ficar furioso, mas não pôde. Eventos injustos, principalmente, né? Eu tenho muitas lives sobre eventos injustos. Normalmente, quando eu faço os grupos, que eles estão vendo a EFT pela primeira vez, eu já vou direto nos eventos injustos, para que as pessoas já possam abrir a caixa de Pandora e dar um adeus para isso, para a sensação de vítima. Porque eventos injustos tem por trás a vítima, o algoz e o justiceiro. Aquele que vai lá e vai fazer a justiça pelas próprias mãos. Outro dia eu estava vendo um filme que a moça ela foi abusada sexualmente, emocionalmente, socialmente. Ela foi privada de ser ela mesma. E aí, quando ela se libertou e o cara bolou todo um plano de ação para não deixar a mulher ir embora, faz com que ela fique grávida, troca as pílulas dela, faz com que ela fique grávida. E aí, quando ela se dá conta que o cara não quer confessar que fez tudo aquilo, né, ela vai lá e mata o cara. De uma forma que ninguém pode detectar. Então, o que é isso? O justiceiro, ok? Não gostou de ser torturado, aí faz com que o outro pague na mesma moeda, para que ele sinta como é que é ter vitimado alguém. Mas não existem vítimas. O pessoal me critica muito quando eu digo isso. Não existem vítimas dos processos, apesar de a gente sentir dor, não gostar, não ficar feliz com os resultados quando a gente passa por um processo que alguém de alguma forma nos injuria, nos faz sentir para baixo, né? Sair desse ciclo e voltar para dentro de si, voltar para o centro. Porque o agressor tá fora, o vitimado somos nós, mas é por causa do agressor externo. E aí a gente fica jogando com essas energias, com essas ferramentas que não têm essa função. Todos esses arquétipos, todas essas energias aglutinadas, inclusive da vítima, elas não têm a finalidade para que elas são aplicadas hoje. E aí as pessoas ficam alimentando a ira, a raiva, e elas têm a coragem de dizer que não são brabas, que elas não têm raiva, mas quando você pergunta para elas, que evento você acha que foi injusto? Teve esse, aquele outro. Indicando que elas têm raiva dentro delas, que elas estão pegando a energia delas para se manter parada até que o outro se redima, ou até que a outra pessoa pare de fazer aquilo, ou até que a pessoa diga realmente errei, peço desculpas, ou então se mantém a si mesmo, tem raiva de si mesmo, porque o nojo de si, porque é um dos itens aqui, a aversão de si,
Os medos de toda ordem, eles param aqui. Você tem medo de falar, medo de se expressar, medo de tocar naquele assunto, tá? E muitas vezes você tá nessas relações e você não encerra essas relações. O que tá no seu poder, que é encerrar essas relações, você não encerra, tá? Não encerra dentro de você. E aí as pessoas querem falar em imunidade blindada, que eu tenho tanto material para fazer, uma mentoria sobre imunidade blindada, que numa transmissão ao vivo não daria, tá? Numa live não daria. E as pessoas querem estar sadio e resistente a tudo, sendo que elas estão carregando um monte de eventos em que elas se sentem vítimas, em que elas se sentem injustiçadas, em que elas sentem culpa, em que elas sentem aversão de si mesmas pelas atitudes ou faltas de atitudes, seus erros, em que elas estão se permitindo não serem criativas, em que elas estão se permitindo se bitolar por vergonha, por se sentir um erro. E não poder se expressar. Isso pode acontecer às vezes, por algum momento você não poder se expressar, mas você encarar isso como toda a sua existência. Então eu prefiro fazer um decreto de ficar calado e ter sempre problemas, sempre alguma coisa amarrada. Tá? Todas as vezes que eu fiz EFT, e até minhas primeiras EFT foram para essa região da garganta. Me lembro do primeiro curso que eu fiz, que foi um curso online, que eu paguei bem pago, mas foi assim só para eu despertar a respeito do EFT. Eu lembro que eu passei um dia inteiro trabalhando as questões da garganta, a energia parada na garganta, mesmo sem saber o que ela significava, porque na época eu não tinha um estudo aprofundado que eu tenho hoje, depois de 10 anos fazendo isso, me cuidando, transformando a minha vida, tentando levar mais informações para as pessoas através do livro Bem-Estar Mental e Emocional na Atualidade, onde tem um mini curso lá dentro, nos atendimentos individuais, nas palestras que eu já fiz, tanto virtuais como presenciais. Então, tudo isso é para ajudar as pessoas a terem um caminho das pedras para soltar isso. Tá na hora de deixar ir. Solta. Então, assim, quer que a dor de garganta suma? Começa a ter o caderninho da técnica da carta desabafo e vai contando tudo que tu não gosta do teu passado, do teu dia a dia. Normalmente aperto na garganta, tem que verificar se tem coisa que você gostaria de dizer e não pode dizer, porque não é socialmente correto, porque a pessoa não vai mudar, porque a pessoa não vai se desculpar. E a pessoa teimosa mesmo, ela é aquela mula, mas é aquele lado mula dela, empacado, é o lado que persiste, que não ouve os outros, que é o que está faltando às vezes pra gente. A gente se ouvir, a gente se dá voz. A gente fazer aquilo que está sendo sugerido pela alma que a gente é. E aí as pessoas querem ficar, pelo decreto negativo, lealdade à tribo, para poder ficar no grupo, então não falo. Eu me calo, mas a minha cabeça continua ali a 1000 por hora, discutindo com o invisível. Vida de espelho retrovisor e discutindo com o invisível. Com o homem invisível, com a mulher invisível. E aí, muitas vezes eu digo para meus clientes também, a outra pessoa tá lá dormindo na caminha dela, bem tranquila. E você tá nessa coisa toda, né? Quem tá passando mal é você. Quem tá desequilibrado energeticamente é você. Quem tem essa questão em si, é a própria pessoa. A outra pessoa, o outro que talvez tenha feito parte daquele momento de discussão, nem se lembra mais do que disse. Tá sintonizado com outras coisas, tá tendo uma boa noite de sono. É você que tá ali, trancado naquilo ali, preso. E não tá tendo mais nada, não tá dando vazão para mais nada. Fez lá um erro há 40 anos atrás e ainda se culpa por aquele erro. Porque ela fala, porque aquele jeito de agir. Quando isso é parar?
Então aí tem que ficar bloqueado. Não tem direito à boa comunicação, não tem direito à criatividade, não tem direito a nada. E assim, povos muito rígidos, muito rígidos externamente, mas internamente convivem com todos esses conflitos não resolvidos, são os que mais precisam encerrar esse processo de vítima. Chega de ser vítima. Chega de sentir que não pode se expressar. Chega de sentir culpa, de sentir medo. O que pode fazer com essa raiva? Depois que tirar o peso da vítima, você consegue usar essa energia para você se mobilizar, para você agir. Não para ficar empacado num assunto. Quando você tem aversão de si mesmo, nojo, asco, por que eu não fiz isso? Que nojo isso. Por que tá se repetindo essa minha atitude? É porque você não se deu tempo, não usou talvez a ferramenta correta para tirar o vício de agir daquela maneira. A EFT pode te ajudar com isso. Então, quando a pessoa chega e diz assim, que nem questões com a minha mãe, que eram as mais conflitantes, assim, né? E era assim, era uma vez por ano que eu tinha problemas de garganta, por causa dessas questões conflitantes, que não terminavam, que não encerravam. O grande problema era que sempre que tinha uma maior exigência de mim, como a minha imunidade era baixa, eu ficava doente da garganta. Uma vez por ano era um clássico. E aí, por quê? Na minha cabeça eu ficava tentando convencer a minha mãe que ela estava errada. Mas ela tinha direito ao ponto de vista dela. Ah, eu não agrado a minha mãe, quero fazer tudo para mostrar que ela está errada. Que vida é essa? Em que uma pessoa é o centro do teu universo. Então aí é bacana verificar. Tá indignado com alguém? Que bom! Chance para sair da posição de vítima. Fazer EFT até zerar o desconforto. A raiva precisa receber nota 0. O evento foi injusto, precisa receber nota 0. As pessoas dizem, já fiz uma sequência. Não terminou. Tô me sentindo melhor. Não concluiu. A EFT não é se sentir melhor. É tu conseguir ir até a mensagem do teu propósito de vida naquela ocasião, naquela situação, com aquela ocorrência. E aí sim, tudo se justifica. Não tem casos de pessoas que são assaltantes e aí quando eles são pegos pela polícia e recebem uma sentença, não conseguem escapar da sentença de prisão. Muitos vão para a prisão e aprendem o quê? Direito, vão estudar, vão concluir um ensino que não terminaram, vão se abrir para novas áreas, quem sabe até para outras filosofias. E essa é a razão. Fora quebrar o ritmo da pessoa naquilo que ela está fazendo, que não é apropriado para a etapa de vida dela, nem dela e nem dos envolvidos, ela também não é só para chocar, é para transformar, é para uma outra etapa de relação com a existência. A humanidade está precisando dessa saída, está precisando emergir disso tudo. Então é por isso que a gente vai fazer daqui a pouco sequência de EFT. Eu quero que vocês respirem fundo, eu vou dar oi para todo mundo. Tá? Então, Giovana, aí eu te dei um monte de motivos para tu pensar, para tu analisar, e o exercício que a gente vai fazer em seguida é bem provável que te ajude a aliviar um pouco dessa sensação que tem algo aí preso, amarrado, sufocando. Palavras não ditas? Não vale a pena dizer porque o outro não vai mudar, né? Mas por que realmente você precisa dizer? Você que vai botar a pessoa no caminho?
Será que ela tá fora do caminho? Eu gosto tanto de uma historinha, eu já contei várias vezes em transmissões ao vivo, em lives, e a historinha é assim: Deus se reuniu com seus anjos. Já contei muitas vezes, tá? Deus se reuniu com seus anjos. Disse assim: bom, agora o ser humano, que eu amo muito, tá precisando aprender pelos contrastes. E aí eu preciso de alguém que faça contraste a mim. Quem se habilita? Nenhum anjo se habilitou. Nenhum anjo se mexeu, respirou fundo, nada. Nem se moveu na cadeira. Fingiu que era invisível. E aí, Deus olhou para Lúcifer e disse: então, vamos? A questão toda é: os exercícios de vida, confortáveis ou desconfortáveis, são só sinalizadores. Se nós, como seres humanos, estivermos passando por uma mesma etapa, nós vamos ter um sinal mais intensivo coletivo. E esse sinal mais intensivo coletivo, muitas vezes, é de lascar. Por exemplo, quando surgiu a AIDS. Minha nossa, hoje todo mundo convive. Não que queira ter a doença, mas todo mundo convive. Toma um remédio aí toda a vida. E surgiu a peste, a gripe espanhola, 1918. Tem fotos das moças usando respiradores na rua. E aí? Mais ou menos 100 anos, né? Significa que os seres que habitam esse planeta não transcreveram, não transpassaram essa condição de vítima, ainda vivem sob o domínio do arquétipo da vítima. Tem que sair disso. Chega, deu! Enquanto mais pessoas verem uma transmissão como essa, quanto mais pessoas perceberem, realmente essa situação me leva a uma posição de esse evento eu acho que foi injusto, essa situação não pude falar, não pude me expressar plenamente ou não fiz força suficiente para me expressar plenamente. Eu não tinha voz, mas por que agora eu não tenho? Eu tô me castigando ainda porque o outro, eu tento castigar o outro e aí eu me mantenho sufocado? Teve muitos casos que eu atendi que a pessoa tinha uma atadura. Eu dizia assim pra pessoa, tá, se pudesse imaginar o que tá te amarrando, onde tá. Eu me sinto toda amarrada, toda enrolada numa atadura. Era um processo de autossabotagem. Eu tenho um cinto de castidade metálico no baixo ventre. É autossabotagem. Alguém deve ter colocado. É a posição de vítima e a autossabotagem. Porque que ainda deixa aí? O que tá fazendo isso ainda tá aí? E o símbolo do metal, ele é sempre ligado ao controle pela mente. A pessoa, pela mente dela, tá deixando aquilo se manter ali. Romper essa necessidade de receber o reconhecimento, de ser amado pelo outro e começar isso por dentro, na reconexão consigo. Perceber essa reconexão, sentir essa reconexão. É o motivo que tudo que é texto que eu leio fala alguma coisa sobre meditação. Eu faço exercício porque é bom pro meu corpo, mexe com meus hormônios. Eu faço leituras porque é bom, me traz ideias boas, positivas. E tem que ter o tempo da meditação. Reconexão com o que você é. Esquecer esse monte de poluições, de informações externas. Vamos à fonte. Por que ir ao secretário se você pode ir a Deus? Então, a importância de fazer a reconexão. Mas você vai precisar também faxinar. Tem muita caca para poder ser reconhecido, muita caca que a gente aceitou para poder ser amado, muita
muita caca que a gente aceitou para receber amor, muita caca, muito ouvidão que a gente deu, né? Que tá mais pro formato do pinico do que de ouvido, né? E por que a opinião daquela pessoa é tão importante? A sua alma tá aí querendo passar mais informações para ti como ser que vive numa condição de ego, encarnado no corpo. Aí tem que ser aquela pessoa, reconhecimento daquela uma. Que vida infeliz. Quando eu me dei conta disso, depois de muito FT, eu disse assim, puxa vida, olha tudo que eu tô perdendo. De ser, desistir, de aproveitar, de experimentar, de compartilhar, de transformar. Desde coisas mais simples até coisas mais complexas. Eu vou dar uma rica noite pro pessoal e nós já vamos fazer uma sequência rápida de EFT, para que a gente possa encerrar essa noite com chave de ouro. E eu quero dizer que uma imensa alegria estar com vocês. Maria de Fátima, rica noite, Larissa Santos, Giovana, Sandra, Belmira, Marco Antônio, Macael, coisa boa, Dani, o Alberto, Manu, Silvia, Iriana, Lisiane, Graça, Laura, coisa boa, Platão, Júlia, Julieta, Vanice, Elisbela, querida, Rosane, agradeço a presença de todos aqui nessa noite. Agora nós vamos fazer EFT. Primeiro eu quero fazer um exercício que vocês fechem os olhos, vamos fazer uma visualização, tá? Vamos ver o que a sua imagem, o que o seu inconsciente vai trazer para você, tá? E nós vamos trabalhar nessa imagem inconsciente. Respira fundo e solta. Quero que vocês fechem os olhos. Imaginem os eventos que você não pode se expressar plenamente, pelo menos um. Se vocês pudessem imaginar todos os eventos em que vocês não puderam se manifestar plenamente, não puderam dizer tudo que pensavam, dentro de uma mochila na frente de você. Uma mala, pode ser uma mochila, uma mala, uma caixa. Essa mala tá aberta ou tá fechada? Essa mala tá cheia ou tá murcha? Que cor ela é? Eventos em que você sentiu que foi injusto você não poder se expressar, ser você mesmo. Em que local tá essa mala? É um local claro, é um local escuro, tem janelas, tem só uma meia luz? Respira fundo e solta. Então, topo da cabeça. Esse conjunto de injustiças por não poder me expressar. Aqui na minha frente, nessa bagagem que eu ainda carrego. Olho para tudo isso de injusto. Não gosto de olhar para todas essas injustiças. Por que não pude me expressar? Por que não tive direito de me expressar? Por que não me foi dada a chance de me expressar?
Por que que essa pessoa ou essas pessoas nunca concordaram comigo? Tudo isso injusto, inapropriado, difícil de engolir, difícil deixar ir. Difícil não ficar com tudo isso engasgado. Tinha o direito, mas não tive oportunidade. Tinha o direito, mas não foi me permitido. Eu vivendo assim, com tudo isso entalado, insatisfeita, infeliz, desconfortável. Eu fico imaginando se seria possível em vez de eu pedir espaço para me expressar com outros, eu me permitir ouvir o que expressam. Em vez de ficar lutando para ser ouvido por outros, eu me permitir me ouvir. Eu me dar essa chance. Parar de me sentir vítima das minhas próprias histórias. A vítima nunca curada em mim. Sempre precisando de alguma bengala emocional. Sempre querendo chamar alguma atenção em algum nível. Essa solidão em ser vítima que eu começo a soltar. E assumir a responsabilidade por me ouvir, por dialogar comigo, por ser aquela pessoa que está do seu próprio lado, sendo a companhia perfeita, que ouve e dialoga consigo mesmo. Respira fundo e solta. Então ficou aí mais uma vez nossa transmissão ao vivo. Fico muito contente de poder estar aqui. Veja os replays lá no meu canal do YouTube, ok? E também deixe sugestões para novas lives. Se ainda não está inscrito, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho para receber as atualizações. Desejo a todos uma excelente semana e até a próxima live. Tchau!